Ciência e Estado no Brasil? Afinal, como a política científica se configura historicamente? A política científica no Brasil se configura historicamente como resultado de um processo de institucionalização que é gradual e foi marcado por uma forte atuação do Estado, pela articulação da comunidade científica e pelas condições estruturais de dependência econômica. A partir de Regina Lúcia de Moraes Morel, de 1979, e Shozo Matoyama, na sua obra publicada em 2004, é possível compreender essa trajetória como uma construção histórica, vinculada aos projetos de desenvolvimento nacional, à organização do território e à formação de instituições permanentes de ciência e tecnologia. Morel parte de uma perspectiva sociológica. Seu livro, originalmente uma dissertação que foi orientada por Bárbara Freyzag, analisa a política científica como parte das estruturas de um poder de Estado brasileiro. Para ela, a ciência deve ser entendida como uma força produtiva e como um instrumento de legitimação do poder estatal. Em seu trecho central, ela afirma que o Estado cria as condições para o desdobramento pleno da ciência, como uma força produtiva e que essa ação o legitima como uma forma moderna de poder. Ou seja, a política científica não é neutra, ela é parte da organização do Estado moderno. Morel divide a política científica brasileira em três fases históricas. A primeira fase vai do período colonial até o início da década de 1950. Nesse momento, não havia uma política científica estruturada. Existiam atividades científicas, especialmente ligadas à exploração territorial, levantamento de recursos e organização administrativa, mas não um sistema institucional articulado. Bom, aqui aparece um ponto que é fundamental para a área das geociências. Desde o período colonial, a ciência e território estavam ligados. Cartografia, estudos geográficos, exploração mineral e também a organização no espaço que foram centrais para o Estado português e depois para o Império Brasileiro. A segunda fase começa da década de 50, com a institucionalização da política científica. A criação do CNPq e da CAPES marca esse momento. Para Morel, essa institucionalização não foi só possível porque a comunidade científica brasileira se articulou politicamente e defendeu a criação de instrumentos permanentes de fomento e também de formação de pesquisadores. O contexto internacional do pós-Segunda Guerra foi decisivo. A ciência era vista como um motor de progresso, como uma fronteira sem fim. O Brasil incorpora esse discurso e cria suas instituições científicas nacionais. No entanto, Morel faz uma crítica importante. Em sociedades que são dependentes, a política científica tende a ter um caráter mais simbólico do que real. Embora o Estado crie instituições, invista em formação de recursos, de novos pesquisadores, os resultados nem sempre retroalimentam o sistema econômico nacional, cuja dinâmica permanece ali subordinada ao capital internacional, também ao conhecimento externo e aos interesses, né, internacionais. A ciência ela pode funcionar como uma força produtiva, mas também como um instrumento de manutenção da dependência. Esse ponto é central para entender a política científica brasileira. Ela nasce como um projeto de modernização, mas dentro de uma estrutura política, econômica, que é periférica. A terceira fase, a partir da década de 1960 até meados dos anos 70, é marcada pela integração da política científica ao planejamento global do Estado. Ciência e tecnologia passam a ser vistas como instrumentos estratégicos do desenvolvimento. Aqui entram grandes projetos, planejamento estatal e também a tecnocracia. Morel critica o fato de que muitas vezes a política científica no Brasil dependeu da boa vontade do, entre aspas, déspota esclarecido, e foi implementada de cima para baixo por razões tecnocráticas de gabinete,
com participação limitada da comunidade científica e também da sociedade civil. Essa verticalização decisória é um traço importante para ela. Bom, Motoyama complementa essa análise com uma abordagem histórica mais ampla. Na obra Prelúdio para uma História, ele reconstrói a trajetória da ciência e tecnologia do Brasil desde o período colonial até a nova república. Ele articula ciência, economia, política, cultura, e a sua contribuição principal é mostrar que a ciência brasileira não surge isolada, mas acompanha projetos históricos do país. No período colonial e no Império, Motoyama destaca a importância das expedições científicas, das comissões geográficas, da geologia e também das iniciativas ligadas à agricultura, mineração e à engenharia militar. A ciência estava diretamente relacionada à organização do território e à exploração de recursos naturais. No século XIX, a criação dos observatórios, escolas de engenharia e instituições voltadas à indústria reforça essa ligação entre conhecimento técnico e também projetos nacionais. No século XX, especialmente a partir da década de 30, a ciência se institucionaliza da forma mais clara. A fundação da USP, da Unicamp, a criação do CNPq, CAPES, a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência, e também a FAPESP, que mostra a consolidação de um sistema científico nacional. E durante o período de desenvolvimento e também da ditadura militar, aí um forte investimento estatal em infraestrutura científica, tecnológica, política nuclear, telecomunicação, aí entra a Embrapa, Embraer e programas espaciais também. A Motoyama mostra que ciência e tecnologia passam a integrar explicitamente o projeto de desenvolvimento e também de soberania nacional. Para as geociências, essa trajetória é muito evidente. Levantamentos geológicos, mapeamento territorial, planejamento energético, exploração mineral, política militar, são exemplos que são concretos para agendas territoriais e de recursos que entram na política científica brasileira. A produção do conhecimento sobre o território sempre foi estratégica para o Estado. Isso vale tanto para o Império, como também para as comissões geográficas, e também para o período desenvolvimentista, com grandes projetos das hidrelétricas, por exemplo, de energia e de infraestrutura. Em síntese, a política científica no Brasil se configura historicamente como resultado da articulação entre o Estado, a comunidade científica, em um contexto de dependência estrutural e de projetos de desenvolvimento nacional. Morel enfatiza a dimensão sociopolítica e crítica, mostrando que a ciência pode tanto fortalecer como também reproduzir a dependência, né, de países da ciência internacional e externa. Motoyama destaca a construção histórica das instituições e a inserção da ciência na agenda econômica e territorial do país. Para a área das geociências, essa história revela que o conhecimento sobre território, recursos, meio ambiente nunca foi neutro. Ele sempre esteve no centro da relação entre a ciência e Estado, né, no Brasil. Obrigada.